Amém. E vou compartilhar com você uma palavra muito rica de esperança, muito preciosa e muito importante para a sua vida. O tema que nós vamos estudar hoje, a restauração diante da perda. Hoje nós vamos entender que Deus tem um modo de agir, um modo de trabalhar, que nós não somos capazes de dimensionar. Deus tem uma maneira de atuação que às vezes nós não entendemos. Mas a verdade é que aquilo que no primeiro momento parece ser uma perda, parece que você perdeu, talvez não é o que você está pensando. É um trabalhar de Deus para algo maior e melhor que Ele quer fazer na sua vida. O salmista no Salmo 126, ele diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. O salmista fala de uma restauração que produz um sentimento de êxtase tão grande que a pessoa fica como se ela estivesse sonhando. Eu não acredito que isso aconteceu comigo. Eu não acredito que esta bênção me alcançou. Eu não acredito. É como se a pessoa estivesse em transe. É como se aquilo fosse um sonho e não fosse realidade. Vamos orar ao Senhor. Pai, eu mais uma vez me coloco como um instrumento nas Tuas mãos. Senhor, eu quero ser mais uma vez porta-voz da Tua palavra, porque a Tua palavra ela é rica de esperança, a Tua palavra ela produz vida e vida em abundância, e que a Tua palavra hoje possa produzir esta vida abundante, que possa produzir coisas tão extraordinárias, que ao sairmos hoje daqui, Deus, tenhamos a certeza que o Senhor é um Deus que restaura a nossa sorte. Fala-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Quando nós falamos de restauração, eu queria iniciar esse momento, esta fala, fazendo você entender o seguinte: quando nós falamos de restauração, nós precisamos entender que cada restauração tem um processo específico. Eu não posso querer restaurar um carro que foi batido, amassado, da mesma forma que eu vou restaurar um quadro, uma pintura que foi feita talvez no século 18, 19, 20. Não. Cada restauração tem um processo específico. Assim também, na vida de cada um de nós, Deus tem uma maneira específica para atuar, para agir e para trabalhar. Mas o fato é que todo o processo de restauração, toda restauração, melhor dizendo, passa por alguns processos. E para cada processo é necessário um especialista na arte de restauração. Então, eu quero que você abra aí, que a sua mente possa expandir, né, porque nós precisamos entender que Deus tem restauração. Deus quer restaurar áreas das nossas vidas, e eu vou te mostrar isso hoje. Agora, nós estamos continuamente passando por alguns processos. Talvez você esteja agora passando por um processo e você nem imagina que isso já é um processo de Deus para uma restauração. Ah, bispo, não é possível, porque o que eu estou passando é muito ruim. O que eu estou passando nesse momento é um momento muito delicado, então eu não posso enxergar esse momento como um processo. Acredite no que eu estou te dizendo. Esse momento que você está vivendo, talvez ele seja delicado, não seja o momento ideal que você gostaria de estar vivendo, mas este momento já é um processo de restauração do Senhor na sua vida. Então, Deus nos restaura, Deus trabalha de uma forma que muitas vezes nós não entendemos, mas o especialista sabe como trabalhar. O especialista sabe como atuar. O especialista sabe como agir. E Deus é especialista em restauração. Você pode dizer isso, diga:
O nosso Deus é especialista em restauração. Agora, o que é importante você entender? Que durante o processo de restauração, nós não podemos parar. Porque tem pessoas que querem parar durante o processo de restauração. Eu não vou mais dar andamento a isso. Eu vou desistir. Sabe de uma coisa? Eu vou abandonar esse projeto. Eu não estou aguentando isso. Eu não estou suportando o que eu estou vivendo. Eu queria chamar a sua atenção hoje, de forma muito consciente. Não pare o processo da sua vida, o processo de Deus atuar na sua vida, no meio do caminho. Eu sei que algumas coisas doem. Eu sei que algumas coisas geram até sofrimento. Eu sei que algumas coisas são desagradáveis durante alguns processos. Mas eles são fundamentais para que a gente possa passar pela restauração e sermos totalmente restaurados. Deus nos chama para fazer coisas que nós não entendemos. Deus nos chama, às vezes, por um caminho que nós não compreendemos. Mas o fato é que nós não podemos parar durante o processo, porque o processo está difícil. Nós não podemos desistir durante o processo, porque nós não estamos entendendo o que está acontecendo à nossa volta. Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Você crê nisso? Deus tem um plano para você. E eu vou lhe dizer uma coisa, Deus tem um plano lindo. E Deus quer, para que esse plano ocorra, Ele quer que você passe por alguns processos, para que Ele possa te restaurar completamente. Entenda uma coisa séria que eu vou te dizer. Talvez o que parece ser uma dificuldade, aquilo que parece ser uma dificuldade, aquilo que parece ser uma derrota, talvez seja um grande passo para um grande processo de restauração na sua vida. E eu quero falar isso hoje por uma ótica, porque eu particularmente nunca vi ninguém falando sobre esse assunto, eu em especial nunca ouvi ninguém falando desse tema. Mas eu queria te mostrar hoje algo que ninguém mostra da mulher sunamita. A mulher sunamita foi aquela que o profeta Eliseu recebeu dela um quartinho para dormir. Ela fez um quarto de alvenaria para ele. E essa mulher sunamita teve um filho morto e ressuscitado pelo profeta. Quando nós falamos deles, geralmente nós falamos sobre este aspecto. Mas o Espírito me levou a entender e compreender um fato que aconteceu com essa mulher, um cenário que eu pelo menos nunca me recordo de ter ouvido ninguém pregando sobre esse assunto. O momento em que o profeta Eliseu chega para a mulher sunamita e ele revela para ela que a nação passaria por 7 anos com uma devastação, com muita fome. E ele diz para ela, você não pode mais ficar aqui, essa terra vai morrer, essa terra vai secar, e durante 7 anos Deus vai enviar fome para esse lugar, e não vai haver comida nesse lugar, você precisa ir embora. E é interessante porque às vezes parece que quando Deus quer fazer algo nas nossas vidas, no primeiro momento parece que nós estamos perdendo. Às vezes quando Deus quer fazer algo nas nossas vidas, parece que nós estamos tendo um prejuízo, parece que a nossa vida decaiu, parece que Deus está nos tirando de um patamar para nos punir e colocando num patamar inferior. Eu quero que você entenda pelo Espírito Santo de Deus que não é verdade, isso não é verdade. O profeta Eliseu alertou a sunamita que ela deveria pegar a família, o filho, a família, todo mundo, e sair daquela terra, porque haveria uma fome por 7 anos. Não haveria comida suficiente para ninguém, e se ela permanecesse na casa dela, em tudo que ela tinha na terra, ela morreria e todos os seus morreriam. Então eu não sei qual é o seu cenário. Agora, a situação daquela mulher era crítica. Deixa eu te explicar por que era crítica. Porque ela era uma mulher de muitas posses. Ela era uma mulher que tinha tudo, ela tinha amigos, ela tinha funcionários, ela tinha uma grande propriedade, ela tinha recurso, ela tinha um marido abençoado, um marido próspero, ela tinha muitas coisas. E o profeta fala, deixa tudo e sai daqui com a mão na frente e outra atrás e vai embora, porque eu vou te levar para um lugar para você recomeçar a sua vida. Isso é muito difícil, quando você tem tudo organizado, quando você tem a sua rotina de vida,
quando você tem a sua casa organizada, quando você tem os seus funcionários, quando você tem uma história de vida, é muito difícil. Às vezes você deixar tudo e ir para um lugar, se aventurar, sem conhecer ninguém, sem amigos, e talvez para viver numa condição muito inferior ao que você tinha. Foi o que Deus fez na vida da mulher sunamita. Foi o que aconteceu na vida dessa mulher. Em 2 de Reis, o Senhor fala sobre isso. Falou Eliseu àquela mulher, cujo filho ele restaurara a vida, dizendo: levanta-te, olha só, vai com os teus, de tua casa, e mora, olha a proposta, e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por 7 anos. Levantou-se a mulher e fez, olha o que essa mulher fez, segundo a palavra do homem de Deus. Isso aqui é muito importante, porque quando ela ouviu a voz profética, essa mulher não questionou, ela não disse: mas espera lá, profeta, olha, eu tenho uma vida aqui, olha, eu sei, o senhor é boca de Deus, mas veja só, minha vida está organizada aqui. A Bíblia fala que, ao ouvir talvez uma das coisas mais complexas, aquela mulher, ela não duvidou dos planos de Deus para a sua vida. Você consegue entender o que Deus está falando aqui? A Bíblia diz que ela saiu com os de sua casa e habitou por 7 anos na terra dos filisteus. Essa mulher se levantou e fez conforme a palavra do homem de Deus. Ela foi com a sua família, largou tudo e foi morar na terra dos filisteus. O que leva uma pessoa a tomar uma decisão como essa? É confiança em Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando Deus fala algo, se nós obedecermos, Deus nos honra. Se Deus requerer de nós alguma coisa e nós nos submetermos à vontade do Senhor, amados, por mais absurdo que pareça, não tem como dar errado. Às vezes a gente quer uma mudança de vida, nós queremos uma restauração, nós queremos uma mudança, que Deus mude a nossa sorte, e nós oramos isso, nós oramos e pedimos isso. Nós oramos e falamos: Senhor, muda a nossa sorte, Senhor, muda essa situação, Senhor, eu não aguento mais isso. E aí Deus ouve a nossa oração. Só que Deus atua, Deus trabalha do jeito dele, não do jeito nosso. Deus faz da maneira correta, não da maneira que nós achamos que é a forma correta. Outro dia eu vi uma pessoa dizendo: talvez se você orar, pedindo para que Deus te dê paciência, que talvez o Senhor coloque pessoas do seu lado para te irritar, para que você possa então ter a sua paciência trabalhada. Às vezes a gente pede algo para Deus e nós não imaginamos que aquilo que nós estamos pedindo tem um processo para que aquilo aconteça. Há um processo. Essa mulher simplesmente, ela obedeceu. Ela respondeu com fé, ela respondeu com obediência e ela partiu. Às vezes, deixa eu falar uma coisa para você, tem algumas coisas que Deus nos pede que é desafiador, sabia? Tem coisas que Deus nos pede que você fala assim: Senhor, mas isso é um desafio, isso é muito difícil, isso aqui é complicado, é complexo. Mas se nós percebermos, sempre há um momento em que Deus, quando quer fazer algo grande nas nossas vidas, Ele nos coloca às vezes numa, não é numa encruzilhada, mas Ele nos coloca numa berlinda, numa posição de ou você vai, ou você confia, ou você morre. Ele falou isso para Abraão, quando ele diz: dá Isaac, Abraão foi lá e deu Isaac. Então, há momentos que para algo ser restaurado em nossas vidas, nós vamos passar por alguns processos, e nós vamos precisar, nesse momento, mesmo que a gente não entenda, confiar naquilo que Deus está falando. A mulher e seu filho, sua casa, tiveram que deixar tudo para trás. Você já imaginou alguém, por conta de ouvir a voz de Deus, deixar tudo para trás, para ter uma mudança de vida? Largar tudo para trás, porque Deus falou. Aquela mulher fez isso, ela deixou tudo para trás, porque ela sabia
que Deus estaria cuidando dela. Às vezes nós nos agarramos a algo que nós temos e falamos assim, olha, eu vou ficar aqui, mesmo que eu esteja vendo que o cenário não é dos melhores, mesmo que Deus já tenha falado comigo, eu vou suportar, eu vou ficar aqui. E aí a gente morre, a gente se arrebenta, a gente quebra, a gente se arrebenta todo. Por quê? Porque nós não confiamos em Deus. Deixa eu falar uma coisa, amado, confia em Deus. Confia, sabe, no trabalhar do especialista. Você não está entendendo, tem coisa que dói. Tem coisa que a gente não entende. Eu fiquei aqui meditando na vida dessa mulher e eu fiquei pensando, o que Deus queria? Deus queria protegê-la. Deus apenas queria proteger essa mulher. O tempo todo Deus quer nos proteger. O tempo todo Deus quer nos guardar. É que às vezes a proteção parece que dói. Às vezes algumas coisas, alguns processos não são dos melhores, Mas todo o processo de restauração, às vezes num primeiro momento ele parece que foi um erro. Foi um erro. Eu me recordo uns anos atrás, faz anos, foi na Copa do Mundo do Brasil. Eu fui fazer uma reforma na minha casa, morando dentro da casa. Eu fui colocar o piso, morando em casa. Quebrar a cozinha, morando em casa. Vocês não têm noção. Quando eu derrubei, a minha cozinha era uma cozinha americana, eu derrubei a pia, derrubei tudo, e abri uma porta assim, para a lavanderia, para transformar a lavanderia na cozinha. No meio do processo eu me arrependi. Falei, o que eu fiz? Que loucura. E eu falei, só que agora não dá para voltar mais atrás. E foi muito ruim, porque você imagina, todo o processo, pó em casa, tudo sujava de pó. Foi um caos. Toda reforma, toda restauração, num primeiro momento, às vezes a gente fala, será que eu tomei a decisão correta? Será que era para eu ter feito isso? Será? Deixa eu te falar uma coisa, não questione, não duvide do cuidado de Deus com a sua vida. Talvez você diga hoje, bispo, a sensação que eu tenho é que eu perdi. Bispo, a sensação que eu tenho é que, ao invés de prosperar, houve uma regressão na minha vida. Às vezes, a restauração, a transformação, parece que é isso mesmo, mas não é não. A Bíblia fala que depois de 7 anos essa mulher volta. Depois de 7 anos, Deus traz esta mulher de volta, com filho, com tudo, de volta. E aí a gente percebe como às vezes Deus nos leva para um lugar para nos guardar, para nos proteger. E depois Ele nos devolve para o lugar onde Ele quer que a gente esteja, numa condição especial. Isso que eu queria mostrar para você. Eu tenho hoje uma mensagem muito breve, é muito curta, muito objetiva, mas eu sei que ela vai trazer aí paz ao seu coração. Porque depois de 7 anos essa mulher volta. Olha só, 2 de Reis 8:3. Ao cabo de 7 anos, o profeta falou quantos anos seria de fome? 7. Quando deu 7 anos, sabe o que ela fez? Ela voltou. Voltou à terra dos filisteus, voltou da terra dos filisteus, e saiu ao clamar o rei pela sua casa e pelas suas terras. A fome acaba, 7 anos se passam, a memória de tudo que ela tinha é apagada, há uma dissolação, tudo foi destruído, tudo acabou. 7 anos depois ela volta, e ela quer requerer aquilo que ela achava que ela tinha direito, as terras dela. Só que ela foi embora. Ela foi embora por proteção de Deus. E eu fiquei pensando, para quantas pessoas o profeta falou para sair daquela cidade? A Bíblia relata ela. As outras pessoas ficaram? Ficaram. Será que alguém invadiu a propriedade dela e disse, vamos tentar fazer alguma coisa aqui? Será que os funcionários que não foram, não tomaram posse da terra?
Será que outras pessoas não viram aquele lugar vazio e disseram, ela foi embora, não volta mais, eu vou pegar isso para mim? Ela voltou depois de 7 anos. Muitas pessoas ficaram lá, muitas pessoas morreram de fome, outras pessoas chegaram, o cenário era outro. Mas ela só deixou aquela terra, porque o profeta disse que haveria fome naquele lugar. Às vezes, no meio de uma circunstância difícil, a gente até questiona, Senhor, a minha restituição, o Senhor falou que ia me abençoar, o Senhor tem uma promessa para a minha família, tem uma promessa que não se cumpriu na minha vida. A gente começa a questionar algumas coisas. E essa mulher, diz a palavra de Deus, ela foi fazer um apelo, ela foi no tribunal fazer um apelo ao rei. E posso dizer uma coisa, o rei nunca ouviria essa mulher. Porque quando ela chegasse para o rei e falasse assim, rei, é o seguinte, eu abandonei aqui porque o profeta falou que ia ter 7 anos de fome e eu fui embora. Mas eu estou 7 anos depois, eu estou voltando e eu quero o que é meu. Você acha que o rei devolveria para ela, 7 anos depois ela ter abandonado tudo, ter largado a terra com fome, com miséria, com escassez, ele devolveria a terra para ela? Amado, se você estudar a história, você vai entender que ele não daria. Ela abandonou a terra, já havia um novo dono na terra. Mas o que é interessante nas coisas de Deus, que Deus tem uma forma muito especial de trabalhar. E a Bíblia fala que o profeta era um homem muito conhecido, um homem muito usado por Deus. E Geazi, o seu fiel escudeiro, que andava com ele para cima e para baixo, ele era o repórter, ele reportava todos os grandes feitos do profeta Eliseu. E o rei manda chamar Geazi. E o rei manda chamar Geazi e fala, Geazi, me conta, nessas andanças do profeta, me faz saber o que esse homem de Deus fez, por onde ele passou, por onde ele andou. Eu quero conhecer a história desse profeta Eliseu. E 2 de Reis 8,4 fala isso. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo, conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Deixa eu te mostrar como é que Deus restaura, como Deus trabalha. Contava ele ao rei como Eliseu restaurara a vida a um morto. Esse morto era o filho de Sunamita. Quando a mulher, cujo filho ele havia restaurado a vida, clamou ao rei pela sua casa, pelas suas terras, então disse Geazi, ó rei, meu senhor, esta é a mulher, e este é o seu filho a quem Eliseu restaurou a vida. Está lá, sentado, o rei no trono, do lado dele, tomando café com bolacha maisena, todinho, Nescau, Geazi está de costa, de lado, e o rei no trono, e eles proseando, e eles, como é que é essa história? E aí Geazi, entre tantas histórias que ele tinha para contar do que o profeta fez, ele resolve contar uma história de uma mulher que tinha um filho e o filho morreu. E ele restaura a vida do menino. E quando ele está contando, a mulher entra no meio da audiência, ela de lá do fundo, na audiência ela grita, rei, restaura a minha casa. Geazi vira, fala, essa é a mulher que eu estou te falando. O rei manda chamar a Sunamita. Ele quer ouvir se é verdade a história de Geazi. Ele quer saber se realmente Deus restaurou e ressuscitou. Ele interroga a mulher, ele começa a conversar com a mulher. A mulher quer a restauração de tudo que é dela. O rei começa a interrogar a mulher para saber se Deus, através do profeta, fazia todas essas maravilhas. O que eu quero te dizer com isso? Que o caminho de Deus, ele é perfeito.
Às vezes Deus vai te colocar em alguns lugares, o que eu estou fazendo aqui, meu Deus do céu? O que eu estou fazendo aqui, meu Deus do céu? Onde que eu fui parar? E Deus é especialista em fazer conexões. Às vezes a gente fica tentando falar com alguém, pôr o rosto numa foto para sair do lado de alguém. A gente tenta de tudo para dar um jeito de resolver o problema. Mas escuta uma coisa que eu vou te dizer. Quem faz conexões certas e precisas é Deus. Deus, para restaurar a nossa vida, Ele sabe quem Ele vai colocar no ponto de ônibus. Ele sabe quem vai colocar no mesmo voo do seu lado, sentado com você. Ele sabe quem é que Ele vai colocar na porta do hospital. Ele sabe quem é que vai estar ali, a recepcionista que vai estar ali na hora de liberar. Ele sabe quem é que vai pegar aquele currículo na hora de observar e ver o nome, o sobrenome. Ele sabe. Deus sabe como Ele faz. Não se preocupe, apenas obedeça o que Deus pedir para você fazer. É que a gente fica perdendo tempo tentando achar como que eu vou resolver. Confia na voz de Deus, confia na palavra de Deus. O resto, Deus vai fazer por você. Deus vai fazer por você. O resto, Deus vai fazer. A obra que Ele começou há 7 anos na vida daquela mulher, tirando ela da miséria e da fome, Ele ia fazer uma obra maior. E Ele fez a conexão. Ela chegou lá e começou a gritar. Seguramente alguém dizia, Sheik, cala a boca, você está louca? Pode sair da audiência. Está expulsa. Não, mas eu quero, saia daqui agora. Mas não. Entre tantas histórias, eu fiquei preso nisso hoje. Entre tantas histórias que Geazi tinha para contar para o rei, por que da mulher sunamita? Por que a história dela? Porque Deus sabe o que vai colocar na boca das pessoas. Talvez alguém precise ouvir a seu respeito. Deus vai colocar a palavra na boca dessa pessoa para ela falar de você. Talvez alguma coisa precise acontecer e o seu nome vai ser cogitado. E posso falar para você, Deus vai colocar o teu nome na boca de alguém para a pessoa falar do teu nome, para que aquilo que você precisa aconteça. É assim que Deus trabalha. É assim que Deus trabalha. Geazi, rei, meu senhor, olha lá, esta é a mulher que eu te falei. Sabe a mulher que eu te comentei, que o profeta orou e o filho ressuscitou? Essa mulher, aquele moleque ali é o filho dela, aquele rapazola. É o filho dela que eu te falei. Olha o que acontece. Versículo 6. Interrogou o rei a mulher, e ela lhe contou tudo. Ela contou a história. Ela falou, olha, isso aconteceu assim, assim, assim. Sabe o que o rei falou? Então o rei lhe deu um oficial dizendo, chamou um oficial e diz, você vem cá, você é oficial do reino, vem cá. Você vai com essa mulher, você vai andar com essa mulher por onde ela andar nesta terra, e ela mostrar que era dela, vai ser restituído a ela. Quem tiver, pede para sair, é para devolver tudo para ela. Você sabe como Deus trabalha, mas Deus trabalha assim. Interrogou, olha aqui, dizendo, faze restituir-lhe tudo quanto era seu, e todas as suas rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra até agora. A obra de restauração começou pela fidelidade daquela mulher. Começou porque aquela mulher obedeceu à voz de Deus. E quando o rei perguntou para aquela mulher e ela contou, ela falou, ela explicou, ele disse, chama um oficial, restitui a essa mulher tudo que é dela. Amados, às vezes a gente fica preocupado como que vai ser. Vai ser do jeito de Deus. Ou é do jeito de Deus ou não é de jeito nenhum. Ou é do jeito de Deus ou é do seu jeito não vai dar certo. É do jeito de Deus. É do seu jeito. Essa mulher teria 50 mil dias para poder ir lá requerer o que era dela. Ela foi no mesmo dia que Geazi estava lá. Eu aprendi uma coisa na minha vida. Eu não acredito em coincidência. Eu não acredito em coincidência. Eu acredito nas conexões de Deus. Eu já dei um testemunho aqui, quando
A primeira vez que eu falei que nós íamos fazer um programa em televisão foi há 20 anos atrás. Tinha gente que ria de mim. Tinha gente que ria. Eu procurei a Santa Cecília, não me deram audiência. Procurei a Rede TV, aqui do litoral, não me deram audiência. E aí, eu tentei em outros lugares, não consegui. Uma televisão lá no litoral norte, uma TV comunitária, me abriu uma porta, eu fazia um programa desse tamaninho, sem importância, pouco assistido, no litoral norte, em Caraguatatuba. Depois eu descobri que tinha uma TV a cabo em Peruíbe. Eu fui até Peruíbe e fiquei batendo na porta, fala com um, fala com outro, até que me abriram uma porta, eu comecei a fazer um programa numa TV a cabo, Sat TV, em Peruíbe. E eu falava assim, uma hora Deus vai abrir uma porta para mim na Band, uma hora Deus vai abrir uma porta para mim na Band, eu vou fazer um programa de TV lá na Band. Tinha gente que ria. Porque é o tamanho da nossa igreja. Tem igreja muito maior que não tem programa em lugar nenhum. E por que eu queria um programa em televisão? Para poder pregar a palavra, só para isso. Eu nunca pedi um centavo para ninguém na televisão. Nunca fui pedir ajuda de ninguém. Eu ia pregar a palavra, dava, entregava a palavra. E aí eu consegui um contato, fui, fiz uma reunião, já contei a história aqui. Me trouxeram, a moça veio, toda arrumada, com bandeja de prata, eu sentado numa mesa, lembra bem? Uma mesa grande, uma mesa oval, veio com capucino, bolacha de margarina, todinho Nescau, água em copo de prata, a coisa mais linda do mundo, água com gás, água sem gás, tinha tudo quanto era tipo de água, tinha tudo. Me trataram como um rei. Me apresentaram a proposta, quando me apresentaram a proposta, acho que era, não sei se era 30 mil, não lembro quanto era. Eu olhei, e com toda a paz no meu coração, falei, vocês aceitam uma contraproposta? Eles, lógico, estamos aqui para negociar. E eu fui e fiz 10%. Quando o rapaz olhou, ele ficou feliz, 10%? Está fechado. Porque ele achou que era 10% de desconto. Eu queria pagar 10% do valor. Dos 30 eu queria pagar 3. A moça tirou a bandeja de prata. O capucino, arrancaram o capucino, tiraram o capucino, a bispa tentando pegar o capucino, a moça foi tirando. O rapaz que estava de terno e gravata levantou, nem tchau deu. E fiquei eu e mais um rapaz na sala e disse, olha, ele para ser educado disse, nós vamos pensar e a gente vai ver o que a gente faz. E eu falei, saí de lá dando testemunho, vamos entrar na Band, porque eles vão analisar a minha proposta de 3 mil. Ele nunca mais me ligou. E eu ligava, ele não me atendia. Eu mandava o WhatsApp, aparecia 2 pontos azuis, depois nem não aparecia mais nada. Não aparecia mais nada. Um dia eu recebo uma ligação do antigo presidente da associação comercial, e disse assim, bispo, vamos tomar um café, vai ter uma reunião no meu estabelecimento, tal. Eu falei, não, isso é coisa de política, não me pega, isso não me pega não. Ah, você é fogo. Eu falei, não, já sei que vocês vão trazer um monte de político, eu não quero saber disso. Não, mas vamos tomar um café. Eu falei, não vou, café da manhã, não vou. E ele ficou me insistindo, poxa, você é uma figura pública da cidade, você tem que ir, ficou me perturbando. No dia, não foi bem, ele mandou a mensagem um dia antes, você tem que vir. E eu já estava na minha cabeça, eu não vou, e acabou, não tem quem faça eu ir. De manhã, ele manda uma mensagem, eu falei, amor, vou ou não vou? Era 9 horas da manhã, o café da manhã, isso era 8 horas. Ah, não vou. 8h30 nós decidimos ir. Eu tomei um banho rápido, me arrumei, saí, cheguei 10:50. Eu chego, eu entro, aí ele ficou feliz que eu fui, me abraçou, me deu beijo na bochecha, tudo feliz, e só estou vendo chegar gente do meio político, e chegando gente de todo lado, eu lá sentado já de olho no que tinha para comer, tinha croissant, tinha pão com croissant, tinha, eu vou falar certo, tinha croissant, tinha cappuccino, não é cappuccino bem, é cappuccino que o povo gosta de tomar, é o croissant, tinha o croissant, o cappuccino, tinha tudo lá. E aí, eu sento, ele vem e me apresenta um rapaz. Bispo, deixa eu te apresentar, esse aqui é fulano de tal, o diretor da Band.
Eu disse, miserável. Eu entendi. Olhei para ele e falei, entendi o que eu vim fazer aqui. Me levantei e falei assim, ele é o diretor da Bandeirantes. Se eu tenho uma mágoa muito grande dele. O presidente da Associação Comercial disse, como assim? Se eu tenho uma mágoa muito grande dele, porque ele me fechou as portas na Band, ele fechou as portas da Band para a igreja. Ele é um homem que ele não me aceitou na televisão. Ele disse, não estou sabendo nada disso, pelo amor de Deus. O homem ficou vermelho, ele disse, meu pai era pastor. Eu falei, você não honra a memória do teu pai. Pelo amor de Deus, o senhor não fala isso. Eu não estou sabendo nada. Eu falei, não, eu estive numa reunião lá, já peguei o telefone. Falei, olha aqui, ninguém me atende mais, ninguém me fala. Você não estou sabendo. Ele disse, falaram que iam falar contigo para ver se você aceitava a proposta. Você não me abriu a porta na Band. Você fechou a porta para mim, para a igreja. Aí eu já falei, você fechou a porta para Deus. A bispa já estava com croissante, já tinha parado de comer o croissante. Ela falou, vamos ser expulsos. E o rapaz falou assim, poxa, você não pode fazer isso com o bispo. Poxa, o bispo você não pode, como que você não abriu a... E o rapaz disse, não, pera lá. Amanhã você recebe uma ligação. Eu falei, vai fazer ligação nada. Mas no dia seguinte toca meu telefone, quando eu olhei, eu falei, não sei se eu vou atender. Não sei se eu vou atender, não. Não sei se quero agora também, não. Era o rapaz. Ô bispo, tudo. Aí ele estava falando, bispo querido. Eu falei, olha. E eu quase que eu falei, tirou a bandeja, né? Com o capucino, com água com gás, tudo. E eu fui lá, e a história depois vocês sabem. Aceitaram minha proposta, e nós começamos a fazer o programa, e ninguém acreditava, nem eu, para falar a verdade. Mas Deus tem o seu jeito de agir, entendeu? Às vezes Deus te coloca num lugar que você não quer estar. Eu não queria estar ali. Minha mulher é testemunha, eu não queria estar ali. Mas eu entendi depois a insistência daquele abençoado para que eu estivesse. Na verdade era Deus, por intermédio dele, usando a vida dele para que eu estivesse ali, porque Deus queria fazer aquela conexão. Então, às vezes a gente acha que nós vamos dar um jeito da coisa acontecer, nós vamos usar o nosso poder, a nossa força, a nossa... tem uma palavra que me falta agora, a nossa insistência, não é insistência, é quando a gente quer... persuasão. Quem falou? Quem falou? Obrigado. A gente quer persuadir as pessoas. Eu vou conseguir persuadir, eu vou tentar. Amado, vou falar uma coisa para você. Se Deus não inclinar o coração, não tem o que você fale. Porque teve pessoas que eu já procurei e falei, hora que eu falar, é certo, que a pessoa vai me ajudar, a pessoa fala, não posso. Não posso. E aí? E o interessante é que eu falo, as conexões de Deus, porque quando ele aceitou, eu falei, agora eu não tenho dinheiro para pagar. E ele aceitou. Ele disse, o senhor começa quando? Eu falei, calma lá, não me apressa, porque agora eu tenho que ver, não sabia nem como é que gravava, o que eu tinha que usar, o que eu tinha que fazer. Eu vou pedir para a minha equipe entrar em contato. Que equipe? Porque eu precisava arrumar uma equipe. Mas Deus faz as conexões. Deus preparou anjos, pessoas, pessoas segundo o coração de Deus, que ajudaram no projeto, que foram financiadores do projeto, que foram patrocinadores do projeto. Deus me conectou com a 011 em São Paulo, da nossa igreja Cristo Vive, o Bispo Natan, o Neto Lins, fizeram as conexões, eu coloquei ele em contato com o pessoal. As coisas aconteceram, Deus foi fazendo tudo acontecer. Eu queria encerrar dizendo uma coisa para você. É o Senhor quem restaura. É o Senhor quem faz. Por isso Davi fala, eu queria encerrar falando isso. Salmos 126:1. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso. E a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles, por nós. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos... Quem que fez grandes coisas? Quem? É o Senhor, amados. Aquilo que às vezes parece que é o fim,
Na verdade, é o início de algo muito grande. Começa a perceber na sua vida que algumas coisas que você passa, traz à memória aí como Deus reverteu situações na sua vida, como Deus mudou, como Deus transformou, como Deus fez. Ah, mas sempre é Deus. Cada porta quem abre é Deus. E a porta que Deus abre ninguém fecha. Eu encerro dizendo para você o seguinte: o plano de Deus é perfeito. Nós apenas não entendemos os seus caminhos muitas vezes, porque diz a palavra que os seus caminhos são mais altos do que os nossos caminhos. Então, às vezes não dá para dimensionar o que Deus está fazendo, não dá para dimensionar. Eu encerro dizendo uma coisa para você: não se intimide diante das mudanças, não se intimide diante das crises. Deus é especialista em restauração. E às vezes nós achamos que algo tem que começar de uma forma. A gente quer sempre começar achando que tem que acabar logo. Tem que ser logo assim. Antes de pintar a parede, é necessário erguer a parede. Antes de você fazer algo, Deus precisa trabalhar primeiro. Então, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando, na tua vida Deus está trabalhando. E quando o Senhor restaurar a sua sorte, e Ele já está trabalhando para restaurar, não é que Ele vai restaurar, Ele já está trabalhando para restaurar, a sua boca vai se encher de riso. A sua boca, as pessoas vão dizer, não é que Deus fez mesmo, não é que Deus fez grandes coisas por esse homem, por essa mulher, por essa família. Eu encerro dizendo, grandes coisas o Senhor fará por você. Que assim seja, porque assim nos disse o Senhor. Amém, amém e amém. Eu creio nisso, amados, eu creio nisso. Eu creio nessas conexões de Deus, eu creio como Deus às vezes tem pessoas estratégicas em lugares estratégicos. Aquele dia que você não quer ir, mas Deus te empurra para ir. Aquele dia que você fala, não era para eu estar lá, mas Deus te coloca lá. Eu não contaria essa história se eu não tivesse saído 8:30 da manhã de casa para ir para um café que eu não queria ir. Para ir para um lugar que eu não queria estar ali. Quantas vezes você não queria estar num lugar, mas Deus permitiu que você estivesse lá? Às vezes Deus te muda de uma forma, fala, o que eu estou fazendo aqui? Às vezes você olha para um e fala, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Deus sabe o que está fazendo. Vamos orar ao Senhor nessa hora? Vamos orar. Pai, eu sei que o Senhor sabe o que faz. É que nós, às vezes, temos dificuldades de confiar. Temos dificuldade de aguardar a restauração. Porque às vezes o processo, ele tem um tempo específico. Na vida dessa mulher foi 7 anos. 7 anos longe, 7 anos distante. Mas há um momento que o Senhor traz de volta para restaurar, para mudar a sorte. E nesse momento o Senhor conecta essa mulher com quem poderia mudar a sua sorte. O Senhor conectou ela com o rei. Essa mulher queria à distância uma audiência. E o rei a chamou para sentar perto. A história dessa mulher é também a nossa história. Quantos de nós, Deus, às vezes não entendemos o que o Senhor está fazendo? Quantas vezes nós choramos, quantas vezes nós questionamos, quantas vezes nós ficamos, sabe, Pai, até magoados contigo, tristes com o que está acontecendo. Mas o Senhor sempre tem um jeito de nos falar. Tenha paciência. O Senhor sempre tem um jeito de dizer, confia, porque eu estou no processo. Pai, eu quero pedir hoje em nome de Jesus. Faz com que o teu povo confie. Se alguém entrou aqui hoje, Deus, e disse ao Senhor, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Pai, que o seu filho, a sua filha saia daqui hoje, Deus, entendendo
Senhor que está cuidando de tudo. Entendendo que é preciso apenas confiar. É apenas necessário confiar. O Senhor é extraordinário, Pai. O Senhor é extraordinário. O Senhor age de forma assombrosamente maravilhosa. Quem poderia imaginar que Geazi estaria ali? Que Geazi, ao olhar para aquela mulher, diria: rei, ali está a mulher que eu te falei. Senhor. O Senhor tem seus planos, os teus planos são maiores do que os nossos. Pai, cumpre nas nossas vidas a tua vontade. Cumpre nas nossas vidas o teu querer. Faz conforme a tua vontade. Nós apenas iremos nos submeter, Pai. Nós apenas iremos nos submeter. Eu peço que a tua paz, que excede todo entendimento, Pai, tome conta do coração do seu povo, de tal maneira, de tal forma, para que os teus filhos tenham paz no meio da dificuldade, para que eles tenham paz no meio da guerra, no meio da luta, que eles tenham paz diante desta adversidade. Com a certeza, Deus, que depois que passa a tempestade vem a bonança. Com o Sunamita foi 7 anos, o que nos indica que há um tempo determinado, há um prazo determinado, seja um ano, seja um mês, seja um dia, sejam semanas, há um prazo determinado para que a restauração seja concluída. E eu sei que para cada um de nós, Pai, há um tempo determinado pelo Senhor, e o Senhor já está restaurando. Por isso sairemos daqui com paz, sabendo que o Mestre dos mestres, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, já está trabalhando na nossa causa. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Oh, Deus maravilhoso. Aleluia! Oh, aleluia! Amado, amada, Deus está trabalhando. Você crê nisso? Eu creio. Eu sei que os testemunhos vão chegar desta noite do que Deus falou aos nossos corações. Com esta palavra que eu sei que veio do trono de Deus para as nossas vidas. Amém? Estenda suas mãos aos céus, eu declaro que a graça, a paz, a misericórdia e o amor de Deus, o amor que excede todo entendimento, guarde você, guarde a sua casa, guarde a sua família, por um final de semana, uma quinta-feira, uma sexta-feira, um final de semana vitoriosíssimo, e até sábado, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus.